Fala galera, já estou online. Estou online com meus referenciais nerds junto comigo, com a minha camisa do Star Wars, meu quadro de filosofia e minha caneca da Frozen. Isso é você ter ser pai de criança pequena, então você fica sabendo tudo sobre desenhos animados. Então, já bem equipado aqui do Star Wars, dos filósofos e da Frozen, nós vamos iniciar mais uma semana de lives da iniciativa Mindfulness. Então as pessoas que forem entrando aí, já está comigo Paul Neroni, Janaína entrando também, Carol Santi entrando também. Então a galera que for entrando aí, nós vamos estar recebendo logo mais a Daniela Araújo, que é um dos nomes mais importantes do Mindful Eating no Brasil. Ela que é antropóloga, tem pós-doutorado, acadêmica, cientista, vai estar falando sobre nós, um tema que eu estou bastante curioso. O que será que é Poneroni? Será um sobrenome? Uma abreviatura? Eu sempre fico curioso com esses nomes de Instagram. Carol Santi é Carol, Janaína é Janaína, mas Poneroni, o que será que é? Seja bem-vindo você, Poneroni, seja um menino ou uma menina, ou não necessitamos de gênero também. Daniela Araújo já está entre nós, o seu espírito já encarnou em nossa sala aqui, pessoal, com o codinome de Ser Mente Mindfulness. A Elisa R8 também, que lembra muito R2-D2 do Star Wars. Elisa R8, seria ela também um androide de Star Wars? Entrou conosco também Ismael Salter, Aline Lamas, todas elas entrando, essa galera aí. Vamos aceitar o espírito de Daniela Araújo entre nós? Ela fez galera, meninos e meninas, entrando para falar conosco. Vamos ver se o espírito dela vai se personificar na entrada carnal da Daniela Araújo aqui entre nós. Eis que ela aparece, eis que ela surge. Espera aí que eu estou com um incidente felino aqui. Opa, eu tenho também. Daqui a pouco os meus aparecem. Elis Rozpitok. Entrou uma pessoa da Polônia aqui com esse sobrenome. Rozpitok. Seja bem-vindo, Elis Rozpitok. Sugiro a vocês escolherem nomes legíveis no Instagram. Marcelene, essa é gigantesca. Marcelene Abreu, psicóloga. Então, galera, todos vocês que estão entrando aí, se quiserem continuar conosco, nós vamos estar recebendo hoje na live da Iniciativa Mindfulness, eu falei, a Daniela aí, um dos nomes mais importantes do país em todos os aspectos, da economia, da saúde, da educação, que em breve vai estar derrubando esse governo fascista e criando um novo sistema mais harmonioso, baseado em Mindfulness para o país. Fernando de Steffa também entrou. Nossa, nem Mindfulness brinca em com isso, Bahia, tá Thiago. Na entrando? minha mente, eu já virei ministra da Saúde e presidente tantas vezes desde que começou essa pandemia, mas não deu certo. Não deu, né? Eu tava falando pro pessoal que eu tô com meus referenciais nerds. Você tem algum aí contigo? Eu tô com o quadro dos filósofos atrás de mim, minha camisa do Kylo Ren, Star Wars, e minha xícara da Olha, você tem o Kylo Frozen. Ren? Eu tenho o Kylo Ren aqui, ó. Que no fundo ele é bom, né? Ele não é mal, né? Ele personifica as duas forças do bem e do mal. Mariana É, ele é Campos Duque personagem também bem entrou legal. conosco. Ele é um personagem complexo, né? Dani, tudo bem contigo por aí? Tudo indo. Essa quarentena é muito louca, né? Muito louca. Já aconteceram Pois é. muitas loucuras comigo. Hoje, ontem, É, tive né? DR, tive briga por causa de faxina, tive pedaço de guarda-roupa que desmontou. Acontece de tudo. DR eu tô tendo direto, DR, assim, né? Muito tempo em casa, né, cara? A rua virou um lugar, tipo, assustador. Você tem medo de transmitir, ser transmitido, pegar, transmitir. Tipo filme de apocalipse, né? E fora a tristeza, né? Com o número de mortes subindo, com essas notícias que chegam a respeito do Amazonas, né? Essas coisas. Matheus Romero entrou aí também, sem vergonha. Vai cuidar da sua filha, rapaz. Sai da live e vai cuidar do bebê Ananás. Ah, Dani, você sabe que eu Mariana, tá fiquei. aí. Entraram amigas Um tuas beijo também, pra Mariana Campos Mariana. Nutri. Viu? É, Mariana é daqui de Você, Campinas. daí de Instrutora de Campinas? Mindful Eating também. Entrou Mindful Eating Bahia também, viu? Sim, sim. Ah, ah.
Aí em Campinas, Minha Dani, fala igual querida lá em Bianca. Pindamonhangaba, lá na cidade da minha mãe, ou não? Fala porta, Carlim, tarde, Aqui igual fala lá ou não? porta, Por fala, que que você mas não fala tanto é um porta? Você não tem tanto sotaque sotaque. Ah, do interior que é mais moderado. Reza a ah, lenda, segundo os linguistas antropólogos, esse R puxado sim. do caipira de São Paulo, ele Uhum, tem a ver uhum. com línguas indígenas que eram faladas aqui. Sério? Que tinha essa Sério? tendência a enrolar a língua no Porta, É, Carlos, né? Que é muito forte ali na região da minha mãe, de Pinda, né? Taubaté, São José, Vale do Paraíba, né? sim. Aí em E Campinas reza não a é tão lenda forte. que tem a ver com, segundo os linguistas, com as línguas indígenas, né? Porque você sabe que a língua Ah, que oficial legal. de São Paulo, por muito tempo, foi a língua geral, que era uma variação do Tupi-Guarani. Eu não Não se sabia disso, eu falava não sabia que existia português, nem isso se aí, falava língua a língua geral. geral. Opa, Sério? Língua sério? geral? Língua Caraca, tá geral. vendo? Isso é coisa boa de você poder conversar com antropólogos, tá vendo? Cientistas sociais. Você adquirir um conhecimento, assim. Olha que entrou o Made in Sobradinho. Eu gosto desses nomes assim também. Made in Sobradinho, ou seja, Sobradinho que é. Tem vários Sobradinhos, mas acho que é no Nordeste, não é mais conhecido? Sobradinho? Ceará, alguma coisa assim. Enfim, posso estar falando bobagem. Dani, Sim, sabe que eu fiquei curioso? Tu colocou esse tema. Quarentena Mindful, o Quarentena Fitness, fitness. algo assim, não é? Uhum, Fitness, sim. Quarentena Fitness, né? Que é a ideia do que a gente ia falar hoje aqui. E é curioso que a gente distribuindo a agenda ali, acabou que saiu esse tema, saiu para eu estar com você, né? Então, para quem não sabe, a Iniciativa Mindfulness é um grupo de instrutores e instrutoras de Mindfulness, né? Então, eu faço parte, a Dani, tem outras pessoas, o Matheus estava aqui também. É curioso porque você sabe que eu sempre brinco muito com essa coisa de alguns anos acima do peso, gordinho e tal. Eu tenho Uhum. uma relação que é relativamente pacificada, alguns momentos sim, outros momentos nem tanto, com a questão do meu peso, da minha alimentação. E eu fiquei pensando, pô, vou dar uma vacalhada na live da Dani, vou quase que transformar numa entrevista ou alguma coisa assim, porque eu uso roupas grandes, né? Eu sou meio gordinho, eu sou grande, eu tenho um corpo, eu sou mais cheinho, então eu uso muito essas camisas da Hering aqui, igual essa que eu tô, para ficar dentro de casa ou para fazer minhas coisas. E elas são tamanho máximo, sabia? Elas são XXG. Uhum. E são as camisas que ficam mais confortáveis em mim. E estavam até ficando um pouco justas agora, porque nessa quarentena eu tô comendo mais, um pouco mais do que o comum, né? O que eu acho que é até um tanto quanto esperado, pelo fato de a gente estar muito em casa e buscar recompensa um pouco, muito no alimento, né? Assim, acho que a vida Sim, cotidiana, a rotina antes da quarentena, talvez protegesse algumas pessoas, e eu me incluo nessas, de não ficar. Eu tenho uma dificuldade que eu tento relacionar melhor, que é a minha dificuldade é de beliscar. Até estava conversando no almoço hoje com a Letícia. Ela falou: Tiago, teus pratos tu consegue reduzir porções das alimentações principais do dia, mas eu belisco muito doce e comidas não saudáveis, sei lá, sim. salgadinhos e doces ao longo do dia, né? E ontem eu me propus a fazer esses vídeos online dessas pessoas que fazem 30 abdominais, vamos lá, umas pessoas bonitas. Eu sempre acho estranho que é sempre gente muito magra e bonita que faz essas coisas. Tinha que ser uma pessoa gorda igual eu fazendo isso. Aí eu olho para a pessoa e falo, essa pessoa não precisa, ela está muito magrinha, ela precisa de pessoas fortes. E eu falei, eu vou fazer meia hora de ginástica na frente da TV. Isso há uns 5 dias atrás. E aí tu veio com esse tema de quarentena fitness. Aí eu não sabia se eu se sentia meio culpado, se eu tava indo na direção certa ou errada. Mas eu acho que muita Uhum. gente deve estar fazendo essas atividades físicas em casa, né? Sim, O que de início eu penso que parece ser algo positivo, né? Mas a minha relação em me motivar a fazer isso, no meu caso, veio muito mais da culpa do que de fato de uma preocupação com a minha saúde. Você tem algo para falar a exatamente. respeito disso? Eu nem sei se você Tiago, eu achei ia pegar. genial você começar com essa história, porque eu escolhi esse tema pensando em pessoas que estão nessa situação, que é a sua, mas não Eu deixa de juro ser que a não foi minha combinado também. isso. Não foi combinado isso, né, Dani? Eu não combinei nada contigo. Uhum. A gente não se falou antes aqui. Não, a gente. Ontem que Realmente, eu eu descobri que o vou. Thiago ia ser meu host. Exatamente. E aí, quando essas minhas camisas XXG da Hering começaram a ficar um pouco mais justinha,
me deu um bode, cara. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não tenho mais pra onde ir. Eu já uso o maior número de camisas daqui eu não. Aí me deu uma culpa. O que me veio foi assim, puta, seu gordo, sem vergonha. Você tá virando uma baleia gigante agora nessa quarentena. E aí eu vi esses vídeos que as pessoas fazem uns abdominais, senta, e levanta, dá uns pulinhos. Eu falei, vou fazer qualquer merda, eu vou fazer um troço desse. Mas a minha motivação maior foi o medo e a culpa, assim, né? O medo de Talvez outras engordar pessoas. e a Medo culpa. de engordar, de ficar mais feio, de ficar menos interessante em todos os aspectos, né? Porque eu não sei se eu estou errado nisso, mas eu tenho uma ideia de que a beleza põe mesa socialmente, de fato, de que as pessoas mais magras, mais bonitas, a sociedade recompensa essas pessoas, né? Então muitas E vezes recompensa. eu tenho recompensa, né? Eu fico assim, poxa, eu devo ter perdido o trabalho porque eu sou meio gordinho, perdido E as pessoas amores perdem pelo mesmo. trabalho. Tem De estudos que fato, né? mostram isso. Tem uma gordofobia, assim, né? E olha que Tem. eu não sou nem um bom exemplo, assim, de gordo, 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 porque eu nem entro tanto apesar de estar acima do peso, mas já sinto isso e o medo disso, Dani, o medo dessa ideia de estar gordo, de aumentar esse conceito de gordo. Então, se tu puder falar um pouco sobre, eu nem sei se é sobre isso que tu ia falar, mas pegar esse gancho, Uhum. assim. E É, a bem-vindo o pessoal Bianca que está entrando aí, já comentou. tem gente comentando aí, A já tem o Bianca, que é a pessoal do... Mindful Eating Bahia, que é Sim. instrutora de Mindful Eating também, ela falou que, nossa, muita gente deve estar passando por esses mesmos medos, Thiago. Então, assim, primeira boa notícia é você não está só. Tamo Muito junto. obrigado. É. Uma outra notícia que talvez te alivie, né? Essa coisa do tamanho da camiseta. Não sei se você sabe, eu faço parte de uma organização, né? Uma ONG, que é internacional, que lida com essas questões de cultura de dieta, imagem corporal e tudo mais. E um dos projetos que a gente tem, Sim. que foi Você quer baseado, ouvir? na Vem verdade, comigo. Pode continuar, Dani, da desculpa. unidade da Argentina, né? A gente tem unidades em vários países. E na unidade da Argentina, eles fizeram, inclusive, uma campanha nacional, que eles conseguiram criar uma lei para existir uma grade de tamanhos de roupas. Sim, Porque tem uma coisa curiosa, não existe nenhum em metro para tamanho de roupa. sim. Não existe Então, essa. os Então, tamanhos de de quem é roupa essa são deliberação de tamanho de completamente. roupa? Não existe. Existe uma orientação geral, né, sobre o que uma certa faixa de tamanho, que a cintura do tamanho tal deve estar entre tantos e tantos centímetros, mas é uma orientação geral que as marcas têm a liberdade criativa de seguirem ou não. Aham, Então, o que na prática acontece é que tem marcas que fazem grades que realmente são pequenas, menores, entendi. Sim. né? Então, não tem padrão nenhum. Então, o fato de... Quando eu descobri isso, eu fiquei possessa, Mas o meu medo é não ter né? roupa pra mim, entende? O meu medo é esse, que eu falo assim, Sim, pô, se os caras fazem até XXG e XXG já é tipo o maior, esse já se sente culpado de estar usando o maior. Eu falo, cara, se eu e tô na maior tamanho e tá ficando esse justo, o problema é projeto... comigo. Uhum. Não, e esse projeto que a gente está fazendo é exatamente para fazer como o pessoal conseguiu fazer na Argentina, de garantir que existe uma grade de tamanhos de roupa mais ampla para contemplar pessoas de tamanhos de corpos diferentes. Mas Dani, mas isso eu me sinto culpado. Se a pessoa for mais gorda que ela vai se sentir mais culpada, né? Porque parece que você está fora da norma. Você vai ser, eu sou um ser com necessidades especiais, entende? É E como se não é. fosse isso assim. Não, mas, São pois as é, mas marcas de culturalmente eu sinto roupa isso. que têm um padrão que é muito limitado. Só que a nossa sociedade inverte isso. A gente acha que é a gente que tem que caber na roupa e não é a roupa que tem que caber na gente. Claro, claro. E tem uma ideia de números, né? Eu lembro que durante muito tempo a calça jeans que eu tinha que usar tinha que ser 42. Era uma coisa assim. Se eu passasse desse número, é que eu sou. E as falas que eu tenho, eu vou usar até umas falas que são pesadas aqui, Dani, mas é mais para exemplificar meu universo interno, tá? Eu não quero que essas Uhum. falas soem como. Mas as falas internas sempre foram sua baleia, seu gordo, seu horroroso, usando calça 48, baleia. é,
Então, assim, eu lembro que tinha números, né? Existem até esses conceitos de números, que eu acho que para as mulheres é até mais grave, no sentido de que a cultura é mais dura com elas ainda, ela é um pouco Mais mais dura. permissiva com os homens, né? E não só a cultura, até o tamanho das roupas. Eu lembro uma Sim, vez que eu estava na casa da minha sogra e estava tendo um churrasco e tal, e eu estava sem bermuda e estava um calorão e tal, fui pegar uma bermuda do meu cunhado. E era sim. uma bermuda que eu acho que era, sei lá, 38, 40. Uhum. E eu usava 44, 46 às vezes. E a bermuda dele ficou larga para mim. Foi É. aí que eu fui pesquisar como que era a padronagem de roupa. E aí eu descobri que não Ah, existe. E é uma coisa louca porque a gente tem esse efeito, né? A gente acha que o tamanho da roupa vai medir o nosso valor, o nosso caráter moral, e muitas vezes, muitas pessoas por aí falam consigo mesmas, né, nesse universo interno, desse jeito que é absolutamente cruel, que a gente não tem sim. nem coragem de falar em voz alta, e a gente jamais falaria isso para outra pessoa. E, no entanto, a gente Sim. repete isso para a gente mesmo muitas vezes. E, infelizmente, o que a gente está vendo nessa quarentena é um aumento dessa cultura que é absolutamente violenta contra a gente. Né? No meio de uma pandemia, né, de proporções assustadoras, que desde a, sei lá, da peste negra, eu acho que não teve uma coisa no mundo que tivesse esse impacto tão pesado, talvez desde a gripe espanhola, não sei. No meio desse estresse todo, dessa dificuldade toda, ainda assim, é super importante a gente ficar fitness. Uhum. Né? Teve um amigo meu que fez um post assim, ai, fulana falou no Fantástico que já perdeu 3 quilos durante a pandemia, a quarentena. Eu falei, Isso é gente visto do como um céu, troféu, como uma vitória, é isso? não, o mundo tá louco, né? E o que a gente sabe, né? Tudo isso que você colocou, desses pensamentos, dessa dureza, dessa culpa, fica aparecendo o tempo todo em vários perfis, né? Pessoas super atléticas fazendo aqueles treinos alucinantes. E Eu tô aqui ensinando, né? mega São os estressada, professores. tô cansada, tô sem energia nem para fazer o básico, tô tendo que limpar 500 mil vezes a casa, cozinhar muito mais do que eu cozinhava antes, administrar o meu estresse emocional, o meu relacionamento, né? É tanta Filhos. coisa. Isso porque eu ainda nem tenho filho. Eu podia ter filho ainda para cuidar. E além Pois é. disso, eu ainda tenho que ser super fitness. Claro. Né? É Eu às vezes bonitona. eu faço atividade física, mas eu estou sendo com uma atividade super física suave, que para mim é uma prática de mindfulness, com atenção plena. Sim. Porque para mim fazer a prática sentada está muito difícil no momento, então eu tenho preferido fazer prática com movimento. E aí Sim. eu faço na frente da janela. Eu vi um vizinho de um dos prédios à frente correndo no telhado do prédio. Correndo desesperadamente, fazendo um treino de crossfit, sei lá eu. E aí, voltando para aquilo que você contou no começo, né? É uma coisa importante dizer que a atividade física, para muita gente, é uma forma de regulação emocional. Sim. Porque ela tem esse efeito de regular os hormônios, né, de regular os neurotransmissores. E com a gente sem poder sair de casa, com as academias fechadas, muitas pessoas não estão tendo esse recurso à mão. Certo. Entendi. Mas aí tem um aspecto positivo, assim, em fazer atividade física como um todo, assim. Tem, Sempre tem, né? Porque senão. Agora, acho que a questão é como a cultura e qual é a nossa relação entre a cultura. Eu acho que também com os códigos de beleza, esses códigos de juventude, né? Uma espécie de cálice sagrado, assim, que o exercício traz. Porque no exemplo que eu te dei meu, de fato eu estou acima do meu peso, de fato eu estou sedentário. Se eu tirar esse lado que eu falei da mente xingando e culpando, sua baleia, seu gordo, não sei o quê,
Se eu tirar isso, fizer uma análise fria, é importante que eu tenha algumas, não esteja sedentário, pela minha saúde, É importante não estar enfim, sedentário. Perda de sim, peso, se você se alimentar segundo os sinais do seu corpo de uma forma tranquila, né? Se você não estiver usando a alimentação como a principal forma de regulação emocional da sua vida, o seu sim. corpo ele vai ficar num peso que é bom para ele. Se Mas, você não Dani, é estiver bom pensar que sedentário. a maioria das pessoas, eu acho, eu posso estar sendo injusto, mas acredito que nessa quarentena, a maioria de nós que estamos dentro de casa, a classe média, média alta, alta aí que está em casa há muito tempo, está lidando com o alimento em geral como uma forma de recompensa. Não assim, as pessoas Sim, durante e muito tempo ficaram indo super para. normal fazer isso. É maravilhoso que isso seja assim, né? É Sim, parte mas do aí é nosso o comer sistema. emocional, não? Aí a Sim, gente mas usa comer muito esse emocional não comer é emocional. errado. Sabe o Sim, que que ajuda? A gente pensar no modelo. Né? Se você pensar no modelo do mindfulness neurocognitivo e pensar nas três cores dos três sistemas de regulação emocional do Paul Gilbert. Então a gente tem o sistema vermelho, que é o sistema de ameaça, que está sim. super ativado, está relacionado às emoções como o medo, a paralisia, a raiva, a reação de luta ou fuga, e ao cortisol. Uma das coisas que o cortisol faz é fazer a gente ganhar peso. Sabe Sim. por quê? Porque o ganho de Não, peso é uma exatamente. proteção à nossa sobrevivência como espécie, do ponto de vista evolutivo. A Sim. maior parte, assim, ao longo da história da espécie humana, biologicamente, uma das principais razões pelas quais nós morremos foi falta de comida. Então, em uma situação de ameaça, a nossa biologia foi construída para proteger a gente de uma perda de peso. Sim. E perda de peso é algo que ativa o nosso vermelho. Perda de peso, para a nossa biologia, é entendida como uma ameaça à nossa sobrevivência. Para o cérebro, para os seus genes, perda de Para peso o em geral é uma coisa cérebro, assim, para opa, as tem algo errado. emoções, para tudo. É porque né, o nosso sistema emocional não está fora do corpo. Tanto que no sistema do Paul Gilbert ele fala as regiões do cérebro, fala os hormônios que estão relacionados. Então o que, que acontece? E todo mundo que fez dieta, você já deve ter tentado fazer dieta alguma vez na vida, Muito você pouco, porque sabe eu o que, que é. fracasso horrivelmente, eu sei que não funciona, mas Claro, eu já algumas vezes sim. 95% das dietas fracassam. Sim. Se fosse um medicamento para ser aprovado pela Anvisa, jamais seria aprovado. Ó quem gosta de dieta aqui, ó. Tô entregando, ó. Ó quem gosta de fazer dieta aqui, ó. Para de Não, mas a gente é comer. doutrinado a fazer dieta. É, E aí, mas aí o que, que acontece? A dieta, ela vai contra a nossa biologia. Vai sim. contra, porque ela ativa o nosso sistema de ameaça. Com o nosso sistema de ameaça, tudo que o nosso corpo vai tentar fazer é se proteger contra isso e vai tentar ganhar peso. É por isso que nesses estudos que o pessoal faz, por exemplo, teve aquele estudo que fizeram com os participantes daquele reality show The Biggest Loser. Hum, E aí eles fizeram um follow-up com esses participantes e, por exemplo, o metabolismo basal dessas pessoas caiu para sempre e continuou entendi. caindo, né? Eles recuperaram o peso. Então, tem alterações biológicas que acontecem para tentar proteger a nossa sobrevivência como espécie diante de uma situação como uma dieta, porque a nossa biologia não sabe a diferença entre uma escassez, uma fome, uma seca em que acabou toda a comida e uma dieta que a gente está se auto-infligindo. E ele vai Ô, tentar Dani, defender a gente disso a todo custo. sim, são quase que diferentes níveis assim de sofrimento em relação a isso que eu estou pensando aqui agora, porque por um lado a gente está de quarentena, então a gente acaba usando, vamos colocar assim, muito comer emocional, acaba sendo algo até esperado numa situação dessa, onde a gente está com medo, onde a gente está confinado em casa, então a gente acaba buscando muito prazer nesses alimentos hiperpalatáveis, esse tipo de coisa, ou seja, algo bastante humano e que nós vamos, em geral, nos engajar nesses comportamentos. Mas, além disso, e quando a gente vai para um comer emocional inconsciente, vamos colocar assim, eu não estou nem consciente
que eu estou usando isso, ainda tem um outro nível, que é o nível do fitness, né? Além do alimento, da relação com o alimento, tem o nível, um outro nível cultural e social, que é o do fitness, que é Sim. esteja em forma, né? Esteja com os músculos rígidos, aparentes, né? O famoso tanquinho, ou os ossos aparecendo, né? Então são o rosto que tem o osso aparecendo, é como se fosse sinal de saúde. Você falou que para o cérebro Uhum. é o oposto, né? E a gente vê Então, alguém magro e a gente fala, nossa, essa pessoa tá bem. É meio louco isso, né? o cérebro ele vai entender qualquer tentativa da gente de restringir a nossa ingestão alimentar, portanto, uma dieta restritiva para perda de peso, como uma ameaça. Aí, quais são outras ameaças? Culpa, esse auto-julgamento negativo, essa alta condenação do sou gordinho, né? Essas frases internas que a gente diz que são horríveis, que a gente jamais teria coragem de dizer para outra pessoa, mas que a gente repete várias vezes para a gente. Cada vez que a gente repete isso, nosso sistema de ameaça é ativado. Nosso emocional vai indo para um lugar que não é muito legal. E ao contrário do que às vezes as pessoas pensam, a gente condenar uma pessoa por estar acima do peso não ajuda ninguém a se cuidar melhor. Muito pelo contrário, o que a gente sabe é que os comportamentos autoagressivos aumentam e os comportamentos que seriam de autocuidado diminuem, se existe esse autojulgamento negativo muito forte. E é Sim. claro, o movimento é essencial para a gente como espécie, porque a gente também evoluiu se movimentando. É importante para a nossa saúde física e aí toda a documentação em torno do sedentarismo está aí para comprovar. Né? Faz muito mal ser sedentário. Muito mais mal do que estar acima do peso. Pois é, Mas, eu acho que tem um nível de estar mindful nisso tudo, assim, que é, por exemplo, você está falando, eu estou o tempo inteiro pensando no quão essa situação me encontrou nos últimos dias. Eu falei mais cedo, a Letícia não estava aqui do meu lado, que eu estava conversando no almoço, essa coisa de, seus pratos estão bons, não tão gigantescos, exagerados nas grandes refeições, mas eu beliscar ao longo do dia, e principalmente beliscando ou fritura ou doce, né? E que acaba sendo muito calórico e, enfim, de que tá consciente disso, desse comportamento. E eu tô tentando incluir, eu convidei a Letícia até para fazer esses exercícios online comigo, mas eu estou tentando ressignificar isso num lugar que não seja um lugar, por mais que a motivação inicial tenha sido culpa, ou caraca, eu não vou caber nas minhas camisas que eu tenho que trabalhar em empresas, eu não vou caber, as pessoas vão me ver nas lives gordão, e aí eu não pareço que eu sou saudável, e ninguém quer falar comigo, ninguém quer falar com o gordo, as pessoas querem falar com a pessoa magra, rica, bonita, maquiada, que é dona do sei lá o quê, que tem dinheiro. Então, por mais que a motivação inicial tenha sido essa, eu posso ressignificar isso e temperar isso um pouco, cozinhar durante um tempo assim. Tá, por mais que a motivação inicial seja essa, eu vou tentar engajar esse comportamento pelo meu sedentarismo e não pela culpa. Por mais que eu compreenda dentro da minha existência que a motivação inicial foi essa, né? E aí eu acho que eu saio um pouco, pelo menos eu estou entendendo assim, do risco dessa cultura fitness, assim, que é sim, fique bonito, seja bonito, tenha tanquinho, porque até porque tanquinho agora aos 40 e picas eu não vou ter mesmo, mas a não ser que eu, sei lá, me mate. Agora, e também não é a minha motivação. A motivação, de novo, a ressignificação é quebrar de fato o sedentarismo pela minha existência, mas não por culpa, não por um padrão de beleza, mas porque eu quero poder não estar tão doente com os processos inflamatórios que podem decorrer do sedentarismo, eu quero ter tempo saudável com a minha família, eu quero poder caminhar sem tanto sofrimento, subir escadas. Eu acho que mudar essa renegociação, isso. ainda que a motivação inicial seja Isso, tóxica, sei lá, não isso quero usar essa é palavra. super. Não, isso é uma abordagem mindful da atividade física. E sabe outra coisa que é fundamental? Primeiro é encontrar essa motivação, né, que vai para um outro lugar que não é partindo desse auto-julgamento, dessa autocondenação. Né? Uma motivação Sim. positiva, do tipo, não do eu sou errado, mas
Eu não quero travar as minhas costas, porque eu me amo, eu gosto do meu corpo bem cuidado, né? Eu não quero passar o dia inteiro comprimindo meus discos sentada numa cadeira trabalhando. Eu quero poder brincar com a minha filha, eu quero poder, enfim, desse Sim. lugar que é um lugar de auto-amor e não de Você quer falar, autocondenação. Letícia? Claro. Posso falar uma coisa só para ajudar no exemplo da Dani? Eu emagreci alguns quilos, eu tinha engordado por causa da gravidez e consegui emagrecer, né, Dani? E eu comecei a perceber isso, que eu não comia aquele prato enorme que eu comia antes, porque eu comecei a ver que eu sentia uma dor no meu estômago, uma indisposição que durava, assim, talvez quase 2 horas depois que eu me alimentava, porque eu tinha comido demais. Então eu sentava na mesa e eu pensava, eu não quero sentir essa dor. E aí isso me fazia comer menos. E aí eu Sim. ficava aliviada Isso é também. você comer de acordo com seus sinais internos de fome e saciedade. É que o Thiago não estava, né? Que eu acho que você estava ocupado no dia que eu fiz a live com o Matheus, que a gente fez um exercício, Eu tava dando aula. que era de comer a comida de conforto da gente, que dá esse efeito emocional que é legal, é gostosinho, e que bom que a gente tem isso ao nosso alcance em um momento que as nossas emoções difíceis estão mais à tona. Mas a gente pode comer aquilo que dá conforto para a gente, quando a gente está com fome, sem desrespeitar os nossos sinais internos, ter o alívio emocional que isso traz e não sobrecarregar o nosso corpo fisicamente, dando para ele comida que ele não precisa e que ele vai sofrer de ter que lidar com aquela comida. Então, isso é super possível. E a mesma lógica a gente pode usar para atividade física. Qual que é a atividade física que o seu corpo se sente feliz de fazer? Qual que é o movimento que ele gosta? Eu não preciso fazer um treino funcional e obter um batimento cardíaco com uma frequência X, whatever, e suar em bicas para manter a saúde do meu corpo. Eu posso, sei lá, dançar com a minha filha. Eu tenho amigos que estão jogando aqueles videogames de dancinha. Que, aliás, você nem precisa ter o videogame para jogar, você pode acompanhar, porque esses videogames têm tudo no YouTube, as coreografias, você pode fazer olhando no YouTube. Se você gosta de dançar. Né? Talvez você não goste de dançar, talvez você prefira fazer yoga, enfim. Ou andar de bicicleta, ou o que eu fiz um dia desse é que eu aproveitei um trajeto que eu tinha que fazer de carro e eu fiz a pé e eu sabia que eu ia voltar com algumas compras, não ia ser exagero nem nada, 2 sacolas. E eu falei, vou voltar com alguma carga e eu vou voltar caminhando, assim. E o fato de ter feito aquele trajeto caminhando, eu consegui me dar de presente aquilo ali como uma atividade física do dia, aqueles 15 minutos que fossem caminhando, mas acho que, de novo, eu te ouvindo falar, Dani, tem muito a ver com a consciência, com a motivação do que está presente, que eu acho que a gente não tem nem tempo para refletir sobre essa motivação, porque o bombardeio cultural a respeito de seja magro, seja bonito, seja fitness, tem o corpo desse artista, daquela artista, ou até mesmo a maneira como a gente reage quando a gente ouve uma notícia de que alguém emagreceu, que é sempre uma notícia assim, sei lá, Preta Gil perde 20 quilos. Aí parece que ela salvou a humanidade, assim, né? Todo mundo reage do tipo, nossa, olha, ela perdeu 20 quilos, foi a coisa mais importante que ela fez na vida. Acho que a maneira como a gente é bombardeado por essa informação tanto da magreza quanto do fitness, como uma coisa assim que você conquistou. As pessoas dão a vida por isso, né, Dani? Assim, não é minha área, mas as Sim, pessoas se matam literalmente, né? é a Desenvolvem minha. transtornos mentais graves. É a minha. A É de, anorexia nervosa é o transtorno mental que mais mata. Pois então, Chega a então assim, matar a gente está falando. 30% das pessoas. Pois então, ou seja, eu não tenho nenhum. Não desenvolvi transtornos alimentares mentais, mas sou uma pessoa que igualmente sofre dentro dos meus processos com isso, observando essa. Então, assim, tentar criar alguma atividade física para mim, renegociando essas sensações de culpa, ou essa pressão cultural que eu estou falando, e tentando reposicionar dentro de algo que seja pacificado comigo, me parece um caminho interessante de manejar isso. Sim. Oi? E uma coisa super legal que dá para Tá. A fazer Letícia tá lendo um também. comentário aqui da Grazi aqui, ó. A Grazi que foi minha aluna até, eu acho.
A pressão estética é uma arma Uma gatilhada. muito bom. A Fê entrou aí também. Pai, entrou uma galera. Fala, Dani. E E aí, uma galera, coisa tudo que bem? é Bem-vindos. super legal, né? Que você comentou, eu vou fazer, mas aí nesses vídeos as pessoas sempre são super mega saradas e tal. Sim, elas não precisam, eu não Existem, sei o que elas estão fazendo. existem perfis de pessoas, por exemplo, de yoga eu sei que tem muito, né? Eu sigo vários perfis de pessoas gordas que fazem atividade física, que ensinam atividade física. Mas aí ninguém vai Você ver olhar um elas perfil porque desses vão já me achar dá que um elas são gordas, são alívio. fracassadas. Me dá um alívio tão profundo eu ver uma pessoa que não tem aquele corpo padrão, fazendo uma atividade física e tendo prazer com aquilo e fazendo a atividade física muito bem, porque para muita gente você vê uma pessoa com um alto rendimento, super atlética, ali como o exemplo que você deve seguir, é um gatilho. Faz você se sentir mais culpada, faz você automaticamente se comparar e perder na comparação. Então, uma outra dica é procurem esses perfis que talvez sejam mais gentis. Mas, Dani, alguém segue porque a pressão cultural é tão grande Muita gente que é como segue. se fosse assim, um personal trainer. Deve existir milhares de personal trainers, meninos, meninas, que são personagens maravilhosos, profissionais fantásticos, mas que por serem acima do peso gordinho, gordinha que seja, não devem certamente ter tantos clientes, eu imagino, por causa da pressão social, simplesmente, porque é como se fosse assim. Se você é psicólogo, você não pode ter problema mental. Se você é professor de educação física, você tem que ser magro. Se você é nutricionista, você tem que ser magro. Você não pode ser gordo, gordinho. Mas Porque tem, seria uma olha mudança só, cultural. imagina quantas pessoas têm esse corpo super fitness. Quantas pessoas têm um corpo que está abaixo desse padrão ideal do super fitness. Quantas pessoas dessas que sempre perdem na comparação não iam se sentir muito mais confortáveis de ter um padrão mais gentil? É claro, né, que a gente tem essa gordofobia, esse julgamento internalizado. Então, às vezes, a gente vai Claro. preferir a pessoa que é mega, magra, mega trincada, etc. Mas tem um movimento que é contrário a isso, né? Inclusive o movimento de saúde em todos os tamanhos. Se você procurar, né, a sigla em inglês é Health at Every Size, HAES. Se você procurar essa hashtag, você provavelmente vai encontrar vários perfis desse tipo. Inclusive, eu comecei a seguir recentemente uma moça que é incrível, que ela é gorda e ela faz yoga, e aí ela coloca, todos os posts dela são 4 fotos. E são 4 fotos dela fazendo variações da mesma postura de yoga. Para pessoas com vários níveis de habilidade, e não só habilidade de fitness, mas porque tem pessoas que têm lesão, para a gente também Sim, não ser capacitista, né? E sim. ela coloca, isso é postura tal, isso também é postura tal, isso também é postura tal, isso também é postura tal. Não se sinta mal por não conseguir fazer aquela postura invertida, pendurada, não sei de que jeito, Com né? o pé atrás Tudo da isso é cabeça. yoga. Então, a gente intencionalmente colocar essa atitude gentil para a atividade física, que a atividade física é algo para cuidar da gente, não algo para consertar a gente, faz toda a diferença. É a mesma coisa com a Sim, alimentação sim, e com o exercício. sim. Mas como é difícil, né? Como a É força super dessa ideia difícil. é fitness, ou essa ideia de um corpo. Porque eu penso assim, algumas pessoas têm uma genética que, sei lá, favorecem elas, ou elas têm já um antegosto pela prática de atividade física que carregam ao longo da vida e acabam não desenvolvendo uma questão, apesar de ser a minoria, eu acredito, das pessoas que estão totalmente em forma, amam se movimentar e praticar esportes, eu acredito que o grande grosso do mundo vive de fato em uma pressão a respeito do corpo não estar perfeito, até porque a gente vê muitas pessoas que supostamente você olharia e fala, esse corpo é perfeito, e a relação dessa pessoa com esse corpo às vezes é muito pior do que a tua, que Tem muita socialmente cobrança, tem muito auto-julgamento, e o preço que ela de paga para manter sustentar aquele aquilo. corpo daquela forma é muito alto, né? Tem um Como tem custo aí. depoimentos, né, Dani, de artistas, né, falando sobre isso, né, Muitos.
pessoas Tem públicas, né? muita Tem gente. depoimentos Inclusive diretos sobre a isso. Diana Garbin, que largou a carreira dela de jornalista para falar sobre isso, criou um canal no YouTube, ela fala disso, né? E ela Ah, é é uma assim, guria uma que faz mulher coisa com os meninos do CPM, lindíssima, né? lindíssima e tudo. E você olha para ela, né? Você não vai imaginar o sofrimento que tá por trás e o tipo de auto-julgamento que ela tinha, né? Ela falava que ela não usava coisa de manga curta, porque ela tinha horror aos braços dela. Sim. Quem está de fora jamais vai imaginar, Não precisa pedir mas autorização para pode falar ser mal algo disso, muito é só falar. pesado. Me meti aqui, mas eu queria contar, então, um ensinamento, uma iluminação, talvez, um ensinamento que eu recebi da Dani. Da Dani É, Araújo, a Dani essa daí que Araújo, tá essa falando aí. pessoa que tá Ah, tá. falando aí, Olha só. porque no ano passado, no treinamento da Iniciativa Mindfulness, né, do modelo neurocognitivo, eu encontrei a Dani estava descendo as escadas assim, e assim que eu vi a Dani, eu pensei rapidamente na minha cabeça, pensei, a Dani fala sobre mindful eating. E eu olhei pra Dani e pensei assim, nossa, a Dani tá mais magra, que legal, tá fazendo efeito, olha só. Se ferrou, Aí Dani. eu pensei assim, vou falar com ela pra incentivar ela, e, sei lá, vai ser legal. Aí tu chegou, parou, desceu as escadas, provavelmente foi me dar um eu. Oi, Dani, tudo bom? Dani, tu emagreceu, que é uma coisa que eu acho que é meio Ai, comum para guria, tu tá mulheres. linda. Ai, guria, tu tá linda, tu Sabe? É emagreceu. muito interessante. E a Dani, ela me tirou meu tapete, assim. Ela disse assim: eu não sei quantos quilos eu peso. Faz muito tempo que eu não me peso. Ela falou assim. Aquilo ficou na minha cabeça assim, como Foi um assim? Koans, hein? Foi um Eu fiquei Koans, hein? Ela boiando por um lançou um bom Koan aí. tempo, até que eu fui assimilando. Aí eu comecei a ouvir a Dani mais, a Dani falou várias vezes, né, sobre Mindful Eating, e eu fui então entendendo e pensando, que libertação, meu Deus, É, só para sim, compartilhar, não, e é um código interessante. cultural, né? Quando você encontra alguém, seja, acho que, de novo, acho que culturalmente para as mulheres é mais pesado, mas Sim. entre os homens tem isso também. Caraca, meu irmão, tá fortão, hein? Caramba, emagreceu. Ah, moleque! Tem uma coisa assim de, Uhum. moleque, agora virou o gurilão da bola azul, moleque fortão, tal. E com as mulheres tem isso como se fosse uma espécie de, Tem. nossa, tu tá magra, né, Não, guria? e eu colar o Mindful Eating como algo que vai Que é emagrecer pra as pessoas. emagrecer, né? Ah, ela é Então, se professora a de Mindful Dani é Eating. Não, o professora Mindful disso, ela está Eating é fazendo para para ser feliz com emagrecer. a comida. Feliz com a comida, feliz com o seu corpo. Se Sim, sim, mas é. emagrece, tem gente que emagrece, tem gente que não emagrece, tem gente que ganha peso, mas se você come com atenção plena, isso é o melhor que você pode fazer pelo seu corpo, porque você não vai estar ativando o seu sistema vermelho, você vai estar aprendendo a usar o verde, vai tornar a sua alimentação mais verde, mais aconchegante. É o natural. E aí o louco, Thiago, é que a gente nasce sabendo comer com atenção plena, de forma intuitiva, assim como os animais, né? Precisa ir um animal no nutricionista para saber o que ele tem que. Macaco tem que ir no nutricionista para saber que fruta Depende, ele se ele tem que começar a comer? comer batata Ruffles, talvez ele tenha aqui pro nutricionista. Então, mas batata Ruffles é uma exceção. Mas se a gente usa a nossa atenção, a gente vai perceber que talvez batata Ruffles não seja o que o nosso corpo está precisando no momento. Ele não vai reagir de uma forma feliz. Sim. Então, se a gente. E a mesma coisa com o movimento. Criança se delicia quando começa a se movimentar. Vocês sabem disso que quando a Clara Luz era pequenininha, tenho certeza que vocês viam. E nem tão pequenininha assim, eu lembro dela dançando lá nos treinamentos em Porto Alegre. Esse tipo de alegria com o movimento é algo natural. O que acontece? É a nossa cultura que estraga a nossa relação com a comida, por causa desse monte de julgamento, esse monte de regra, esse monte de culpa. E a mesma coisa com o movimento. Né? Desde o fica parado, menino, senta quieto, sentou no formigueiro, não consegue ficar parado, dá Ritalina para a criança que não para de se mexer, né? E por aí. Ou às vezes aquela coisa do exercício ser a coisa que você precisa fazer para ficar sarado, emagrecer, pagar os seus pecados da gula na mesa e etc. Aí o exercício vira uma punição. E aí você não tem mais Sim. prazer de se movimentar. Eu sei que para mim exercício foi sinônimo de tortura a maior parte da minha vida. Né? Vocês sabem, eu sou uma pessoa que sobreviveu a um transtorno alimentar.
Então, para mim, eu tinha uma experiência da relação com a comida e com a atividade física que era muito pesada em termos de julgamento e de sofrimento que aquilo carregava. Agora, por mais difícil, mais pesada, mais torturante que seja a sua relação, você pode transformar isso e o mindfulness te ajuda. E o que que ficaria então, Dani? Fala, Gebara. Gebara entrou aí conosco. Aê, Gebara, abraço pra você. O que que você deixaria de mensagem final pra gente, assim, em termos então desse tema, assim, já que a gente está chegando mais ou menos no nosso horário, o que que tu falaria como palavras finais aí, Dani, pra gente? Tá maravilhosa essa conversa a respeito disso aí, né? Porque me parece um tema muito legal, né? Quarentena fitness, né? O que que você traria como uma reflexão assim final a respeito disso? Que é importante, A que eu gente acho já que está num fica período, assim. numa situação tão difícil. Tenta cuidar de você e facilitar a sua vida em vez de dificultar, de repente se cobrando, se exigindo de ter um corpo XYZ. Não vai fazer uma dieta restritiva nesse momento, porque isso é adicionar um estresse a mais para o seu sistema, para além de todo o estresse que ele já está recebendo. Dieta restritiva é para de Procura comer pão, esse tipo de coisa. Não come mais pão, vou ficar um mês sem ou comer proibir pão. alguns tipos de alimento, ou reduzir muito as Chocolate. quantidades, ou estabelecer que eu posso comer no máximo X por dia. Procurar Não fazer tentar isso. ouvir os sinais do seu corpo, do quanto ele se sente confortável em comer, mas sentir mesmo as sensações no estômago, no corpo, né? E também procurar um alimento dentro do que tiver acessível para você que te deixe feliz no coração também. Né? Uhum. Porque se a gente dá só uma comida que alimenta o nosso estômago, mas não alimenta os nossos olhos, ou não alimenta o nosso coração, o nosso afeto, a gente também não vai ficar saciado. Entendi. Né? E procurar movimentar o corpo dentro do que for possível para você, não se cobrar muito. Se você fizer 15, 20 minutos de um movimento prazeroso por dia, isso já vai trazer um baita benefício para o seu corpo. Uma coisa que a gente fala no Mindful Eating é que cada passo conta. Às vezes a gente acha, né, que só se você fizer meia hora, 40 minutos de atividade física por dia, isso vai fazer algum benefício. Não. Cada passo a mais faz uma diferença para a sua saúde. Então não se cobre em virar assim o super atleta. Movimenta porque isso é gostoso para o seu corpo. Diminui o julgamento, diminui a condenação, diminui a cobrança e aumenta o prazer. Essa é a melhor forma de cuidar de você numa situação já difícil. Obrigado, Dani. Você quer perguntar alguma coisa, Letícia? Não, Mais assim que possa adorei. ter. Adorei. Porque não, eu tô entendendo aqui, assimilando, digerindo, né, Dani? Que esse aumento de prazer, ele não é só um aumento de prazer porque eu vou comer tudo que eu quiser o tempo todo. É um aumento de prazer também porque às vezes eu vou deixar de comer uma coisa que não vai me fazer feliz, na verdade. Né? Então, é nesse sentido. Mas você sabe que é Gostei. louco, porque, por exemplo, eu gosto muito de chocolate, por exemplo. Quando eu como, eu pego lá barra de chocolate, como, sei lá, uma fileira inteira de 4 quadradinhos de chocolate, e eu faço aquele primeiro movimento, aquilo me dá um prazer, quem gosta de doce de chocolate, assim, que eu sei que é corporal, físico, biológico, o açúcar, o chocolate, aquela sensação de chocolate. E assim que eu termino de comer, eu penso se com um quadradinho, em vez da fileira de 4, eu teria a mesma sensação. E vejo quão difícil é eu pegar um quadradinho. E também a que aquilo está a serviço. Aquilo está a serviço, de fato, de uma espécie de microbomba de prazer, assim, sabe? Do tipo, bum, uma bomba assim de, ai, o chocolate, nada vai ser igual ao chocolate. Essa ideia, esses conceitos de que nada vai ser igual a isso. Se E você às comer com vezes, atenção plena, cada mordida é uma microbomba de prazer. E é até exato, uma mas é a experiência busca, Dani. espiritual. Claro, claro, mas eu digo assim, essa é a busca. A busca, no meu caso, estou dando um exemplo aqui no caso do chocolate, mas poderia ser pastelzinho frito, sei lá, porcarias que eu gosto de comer, pizza, o que for. É a busca de não estar, já ter essa reflexão
após ter comido 4 pedaços, e se eu comi, não me maltratar. Mas, Mas se eu comi, não me maltratar. E poder Exato. pegar aqueles 4 ali, quebrar 3, guardar 3 e pegar um, como um ato consciente de fato, de poder degustar aquele um quadradinho, mas essa negociação também, de que se já for os 4, que eu não me massacre após esse momento, e que eu possa fazer uma pausa e observar aqui que aqueles 4 pedacinhos, que pode ter sido um pouquinho demais, Exato. aqui que eles estão a serviço de quê, né, naquele momento. Ou, sei lá, tô de saco cheio, no final do dia eu tô cansado, eu acabei usando aquilo, e poder criar um círculo de consciência ao redor desses comportamentos, ao invés de um círculo de culpa, sei lá. Perfeito. teve uma vez que a gente estava fazendo alguma prática de mindfulness, a gente respondeu alguma pergunta que a pessoa perguntou assim, para você comer qual das cores ali dentro do modelo que vocês estão citando ali do Paul Gilbert, né? Ou seja, é um verde, é um azul ou é um vermelho, né? Não sei se o pessoal todo tá por dentro Você tá dessas perguntando ou cores. você tá fazendo Não, não. comentário? Aí eu lembro que tu disse que para tirar verde, lembra que eu respondi que para mim era azul? Ah, é verdade, alguém Ele me olhou perguntou. assim como se eu fosse uma. Porque eu falei pra ele assim, porque pra eu estar consciente do que eu vou comer, então pra tu conseguir não te dar conta só depois que tu comer os 4, talvez, pra mim, pelo menos eu sinto isso, que eu preciso, essa negociação eu faço antes. Pra mim é o pão, o problema é o pão, né? Então eu penso, eu preciso do pãozinho agora? Preciso. Eu preciso de um pão inteiro? Não Ah, eu sei. não tenho se eu preciso, eu vou lá e eu devoro, Mas né? eu faço. Por isso que é meio azul. Eu até queria ver o que a Dani acha disso, assim, É. se pode ser um azul meio verde, mas nesse sentido de Você tu, Sim. entendeu o exemplo? A gente estava na entendeu? formação, a Letícia falou, minha relação com Aham. comer é azul. Eu falei, azul, mas como assim? Azul é uma coisa meio que, né, pensada, é uma coisa meio que planejada. Aí eu falei, a minha é verde, né? Eu vou comer, ai, que alegria, que boa essa comida, né? E aí a gente tem, às vezes, várias conversas ao redor dessa relação de comida é verdinho, é bonzinho, ou essa relação de atenção do azul, né? Eu acho que pode ser os dois, porque se vira um azul muito forte, talvez vire uma coisa vermelha, né? Sim, Então, isso é se bem não visto. tem um pouco de verde na sua relação com a alimentação, eu acho que alguma coisa está faltando, porque o nosso sistema de afiliação, que é o sistema verde, a primeira forma dele ser ativado é na amamentação, né? A função, ele existiu para isso. Então, comer tem que ser uma coisa que também é verde. Sim, é que eu E acho que o aí você está falando de azul uma espécie de atenção que antecede sempre o ato de comer. Quando ela fala azul, não, é de uma espécie não de, é mas é uma atenção meio obrigatória, mas culposa também, né? o É uma mindful atenção que é eating meio precisa de perigosa. um azul para acontecer, Ah, né? Porque você Sim, tem que estar atento, você tem que estar presente. tá, sim. tá. Mas, inclusive, pode ser um azul que serve para aumentar o seu verde. Essa é a minha melhor forma de usar o mindful eating, que é a Claro. história do chocolatinho. Cada mordida é a bomba de prazer que você está. Sim, sim. Minha motivação para fazer mindful eating todo dia. É para ter mais prazer na hora de comer. Claro, mas o azul também, ele tem, se ele for muito intenso, ele pode virar um vermelhão também, carregado de Pode. culpa, controle, todo esse tipo de coisa, né? Dani, nós estamos chegando aí no final, daqui a pouco o Instagram nos desliga se a gente continuar muito aqui. Eu queria te agradecer, queria Oh, agradecer valeu. a tua presença, a presença de todo mundo que passou por aqui. Normalmente essas lives que eu tô como host, eu me comprometo a tentar gravá-las e disponibilizar, então eu vou tentar colocar no meu canal do YouTube também e vou, claro, divulgar contigo para Bacana. você poder colocar nas tuas redes. E vai ficar por um dia também aí na iniciativa Mindfulness. Foi Então, super obrigado mais gostoso. uma vez. Eu Né? queria Obrigado, foi agradecer uma você, delícia, hein? queria agradecer a Letícia também. Gostei que ela se juntou à live, foi uma live Ela em estava atendendo co-host. pacientes ali. ela tava. Aí Nossa casa virou eu consultório já tava também. louca pra assistir, aí eu cheguei aqui, tira o fone que eu quero ouvir, então senta aqui do meu Ah, a lado. Letícia ia para outro Delícia. quarto assistindo o Obrigada, Dani. celular dela. Eu falei, vem para cá, não faz sentido nenhum você ir para outro quarto. Achei super Matheus, gostoso. Matheus, chama uma pizza aí hoje, Matheus, aí, para agradar a bebê Ananás, Clarissa. Faz um mindful eating aí com a pizza. O Matheus tá dando tchau.
Então Beijo, tá, Rafa. Dani, obrigado. Lembrando o pessoal, então, que amanhã tem mais live, todo dia, às 17 horas. Tem a programação lá nos stories da Iniciativa Mindfulness, e a gente que é da Iniciativa Mindfulness faz parte, tá divulgando também nas nossas timelines ali. Tá bom? Aproveita o bolo aí, Matheus. Obrigado a todo mundo que ficou conosco. Dani, obrigado, querida. Obrigada, Dani, de verdade. Beijo. Até Saudade de mais. vocês. Pois é, em Saudade, breve a gente se vê aí. Vamos ver, vamos esperar melhorar a situação. Em breve a gente se vê. amada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Obrigado, Grazi. Beijo, querida. Obrigado, pessoal. Muito obrigado quem ficou até o final.